A gente começa o programa de hoje com entrevista. Estou recebendo aqui nos nossos estúdios o Reinaldo de Lima Júnior, que é, pelo menos até meia-noite de hoje, presidente do Hospital Santa Cruz de Canoinhas. 6 anos de mandato, não recebendo nada, além de alguns comentários ofensivos, alguns parabéns, né? Acho que os comentários ofensivos vêm antes dos parabéns, né? Exato. Dos elogios. Mas está aqui com a gente para fazer um balanço, merecido balanço, né? Afinal de contas, são 6 anos de trabalho voluntário e que eu sou testemunha disso, não posso deixar de dar esse testemunho porque trabalho já na imprensa há mais de 20 anos e estava me recordando, inclusive antes da gente entrar no ar aqui com o Reinaldo, essa trajetória do Hospital Santa Cruz que eu acompanho de perto como jornalista. E posso dizer para vocês que nesses últimos 6 anos foi a única gestão, pelo menos dos últimos 20 anos, em que a gente não fez reportagem sobre atraso de salário, sobre a iminência de fechar o hospital por falta de recursos, sobre a falta de suprimentos. São 6 anos em que a gente pode talvez não ter visto uma grande evolução no hospital, dependendo da perspectiva de quem vê, mas também ele conseguiu uma vitória para a sua história que foi muito importante, que foi manter as contas em dia, né, e manter a sua estrutura também em dia, né? E por conta disso, então, a gente está recebendo hoje o Reinaldo para falar mais profundamente sobre esses 6 anos. Seja bem-vindo, Reinaldo. Com esse meu testemunho, eu já te presto também um elogio, né, por esses 6 anos. Exatamente. Boa tarde, boa noite, Dinei, a toda a equipe aqui do J+, e também você falou das rádios aqui, né? Das rádios, TV, né? Os vários parceiros que nos retransmitem, exatamente, em áudio e em vídeo. Dizer que é sempre uma satisfação, né? Sempre tive a oportunidade de estar aqui falando de diversos assuntos, algumas vezes do hospital, outras vezes de imposto de renda, outras vezes, enfim, várias... dublê de diretor de hospital, já foi presidente da SIC, acumulado junto, e contador, né? Da Seconte, que também é nossa parceira. Exatamente. Então, agradeço, né? Até bastante emocionante ouvir esse teu testemunho. Fico muito feliz, né? E realmente, o meu objetivo hoje, Dinei, é vir aqui. Tenho alguns objetivos. Um deles é fazer um agradecimento para a sociedade, né? Fazer um agradecimento para a sociedade, por quê? Porque sendo o hospital uma entidade filantrópica, lógico, ele recebe recursos de nível federal, estadual e municipal, mas também existe uma colaboração, uma parceria com a sociedade, seja elas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, né? Aqui de Canoinhas e região, podemos dizer 3 Barras, né? Enfim, a nossa região. E posso citar isso, inclusive, Dinei, na época da pandemia, né? Que foi, acho que um período... Foi um desafio para todos, né? Foi um desafio. Então, fazer esse agradecimento para a sociedade. E também, lógico, agradecer não só a sociedade, mas todas as pessoas envolvidas aqui, né? Seja poder público em nível estadual, municipal, federal, que são, como eu comentava há pouco, né? O principal cliente do Hospital Santa Cruz é o poder público, no sentido no município, que contrata os serviços para a sociedade, né? Também passamos aí 6 anos, passou alguns gestores, né? Não posso reclamar de nenhum deles, né? Todos tentaram contribuir da maneira que era possível, a gente entende, hoje o recurso não é fácil, né? E, enfim, fazer esses agradecimentos, né? E também informar a sociedade que, né, esse período aí, esses 6 anos, está encerrando hoje, e a partir de amanhã, né, a gente está, digamos, com uma responsabilidade a menos, que seria essa, né? Mas é importante, né? Eu até já faz uns 30 dias, acho, alguma coisa nesse sentido que eu tinha comentado com você, que seria importante isso. Quero fazer isso também na Câmara de Vereadores, já está agendado, inclusive daqui uns 10 dias, alguma coisa nesse sentido. Lá, quem sabe, alguma coisa mais técnica também. Então, posicionar a sociedade, né, e fazer um relato um pouquinho de tudo que aconteceu nesses 6 anos. É importante dizer, antes de você fazer esse relato, né, Reinaldo, que você, por mais que fosse o teu desejo, e me parece que você já acha que você já cumpriu, né, o que você tinha que cumprir com esse serviço, mas você nem poderia ser reconduzido, né? São mandatos de 3 anos, possíveis de haver reeleição. Isso. Mas agora, né, ele não poderia ter um terceiro mandato. Teve uma reportagem no J+, no domingo, mostrando que teve aí divergências com relação à substituição do Reinaldo, que não é uma eleição, é uma indicação do Conselho. Nomeação, né? É uma nomeação por parte do Conselho, houve ali uma confusão por parte de alguns grupos, e qualquer pessoa pode apresentar, né, a candidatura. Teve ali um ruído com relação a isso, hoje, inclusive, vai ter uma reunião, né, do Conselho, e aí já não compete mais ao Reinaldo
intervir nisso ou de alguma forma participar, porque ele está se retirando hoje. Então agora é com o Conselho para nominar quem será o próximo ou a próxima presidente do Hospital Santa Cruz, que certamente a gente vai convidar para estar aqui, Sim, né? Com certeza. Para conversar com a gente. Mas hoje o assunto é fazer esse balanço desses 6 anos. E você citou uma coisa muito traumática, né, para todos, que foi a pandemia, e foi já no começo do teu mandato, né? Exatamente, né? Foi em março de 2020, né? Um ano depois, E a gente assumiu em abril de 2019, né? E foi muito difícil esse período de sim, porque, bom, foi difícil para todo mundo, ninguém sabia o que estava acontecendo direito, isso podemos generalizar, né? Mas ninguém sofreu tanto, né, a não ser as pessoas infectadas, quanto o pessoal da saúde, né? Isso, exatamente, né? Eu, inclusive, né, eu como presidente, que é um cargo administrativo, estava na retaguarda, na verdade, né? Mas o pessoal da equipe lá estava se arriscando, né? Se arriscando, né? Foi muito difícil, foi Nem triste, se sabia né? direito qual era a possibilidade de contaminação, se contaminava ou não contaminava. Isso foi sendo descoberto aos poucos, né? Foram muitas noites acordadas, Ednei, foi muitas noites, assim, de pressão por parte até de órgãos, né, como o Ministério Público, de algum, que também para eles era novo, enfim, estava todo mundo querendo acertar. A história dos respiradores, né, que tentavam aplicar golpe nos hospitais, nas prefeituras. Não sei se viu, até ontem saiu uma reportagem, não sei aonde aí no Brasil, acho que no Nordeste, né, que foram pegos lá alguns respiradores, né. Teve escândalo no estado do Moisés ter comprado os respiradores chineses que nunca chegaram, né. E eu falava no momento, né, Ednei, aqui nós tivemos, a gente recebeu no segundo momento respiradores do estado, mas teve doações de empresas, né, que fizeram, eu lembro que foram 3, nós compramos 3 respiradores, vaquinha, doação de empresa. Vaquinha, né, eu lembro disso. E na verdade, assim, levou até um certo tempo, que era importado os produtos, né, e era um medo, né, que aquele produto não chegasse. E os golpistas se aproveitavam porque era um produto em escassez, né, quer caro, dizer, né? E caro, ou você fechava, compra hoje, ou amanhã já não ia ter mais. Eu lembro, Ednei, que as pessoas diziam, temos que comprar respiradores. Daí muitas vezes eles diziam, o problema já não é nem mais respiradores, num dado momento, né? O problema agora é quadro funcional, porque daí, lógico, dobrou, né? Por exemplo, aqui nós tínhamos 10 leitos de UTI, que é o normal hoje, nós passamos a ter 20, né? 10 mais 10. Foi aberta a ala Covid. Ednei, mas deixa eu fazer um comentário com você com relação a leitos de UTI, né? Lembra que a preocupação era assim, não tem leito, lembra? Mas na verdade... Vivia na margem da lotação, isso, né? Mas na verdade isso é uma realidade do Brasil. Veja só, aqui em Canoinhas nós temos 10 leitos, quando tem 2 vagas disponíveis é muito. Então, quer dizer, nós sempre estamos acima de 80%. Se nós formos em Mafra, acredito que seja a mesma realidade. Porque daí tem aquela questão da regulação, né? Então, por exemplo, um paciente lá de Itajaí, pode vir para Canoinhas. Pode vir para Canoinhas, de Joinville, né? Normalmente pega assim o norte aqui, né? Norte para o Alto Norte, né? De Joinville e Porto União. E aí se equilibra, né? Então, por exemplo, faltou lá em Itajaí, assim como se faltar aqui, você vai ter que mandar um paciente para outra cidade. Eu estava na UTI com um familiar, na época, em janeiro, fevereiro de 2020, em Mafra, que na época aqui não tinha diálise na UTI, hoje tem, inclusive, que é uma vitória, né? Uma emenda parlamentar do doutor Aguiar, inclusive, na época do deputado, que passou um tempo, chegou e tal. E você acredita, Ednei, que lá em Mafra, na época tinha 2 UTI, 10 leitos e 10 leitos. Eles separam as comorbidades, né? E aí o que acontecia? Na UTI que o meu pai estava, tinha 7 pacientes de Canoinhas. Então, quer dizer, nós estávamos ocupando os 7 leitos do Hospital São Vicente de Mafra. Como, quem sabe, aqui na época tinha gente de Joinville, pacientes de Joinville. O problema da pandemia é que estava lotando todos, né? Aí já não estava mais tendo lugar para mandar paciente, né? Então, esse período assim, foi bem difícil, né, Ednei? Foi um período, assim, eu até posso dizer, Ednei, sou sincero em dizer, financeiramente até que foi porque veio muito dinheiro, né? Foi recebido muita verba, né? E então tinha lá, vamos dizer assim, se é que existe lá. O pessoal fala muito do Bolsonaro, do então presidente Bolsonaro, porque realmente ele fez algumas coisas que eram verdadeiros tiros no pé, né? Imitar quem está morrendo, falar, eu não sou, como é? Que ele dizia que não ia comprar vacina, eu não sou não sei o que, virar jacaré. Só que, por outro lado, há de se reconhecer que ele jogou dinheiro nos hospitais e manteve e nas prefeituras para
atender as pessoas que estavam. E ele, em vez de faturar nesse sentido politicamente, ele foi por outro lado, começou a negar a pandemia. Não pode se negar. Eu acho, sim, eu não tenho assim esse dado, mas desse período que eu estou lá foi o período que mais recurso veio em nível estadual e federal, principalmente federal, né? E desburocratizou também, né? Vinha direto para a prefeitura, já era repassado. Exatamente. Claro, não é o nosso caso aqui, mas deve ter ocorrido muita corrupção também em vários municípios, porque, né, teve essa facilidade do repasse. Mas era uma necessidade. Era uma necessidade, né? exatamente. Mas enfim, foi um período assim difícil. Assim como, né? Desculpa te interromper, mas assim como teve fraude no auxílio que foi dado, né? Que tinha empresários, empresários recebendo. Você recebia um bônus lá, parcelas, né? Era auxílio emergencial. Isso, auxílio emergencial. Quando a pessoa ia fazer declaração de imposto de renda, levava um susto que tinha que devolver. Tinha que devolver. Mas enfim, né? São situações, né? Mas então, Ednei, foi bastante difícil, né? E fazendo um relato, Ednei, assim, lá de 2019 e o hospital de 1939, 1940. Né? Então, muitas pessoas passaram pela diretoria e ajudaram o hospital. Então, isso também precisa ser valorizado. Né? Pessoas que hoje nem estão mais entre nós aqui, né? Mas contribuíram, doaram terreno, a construção, né? Doaram equipamento. Lá da Dona Tereza Gomes, que vendeu as joias, né? Para dar nome para a UTI. Exatamente, né? Até ela tem um vínculo de familiar com uma amiga minha, né? Com a Karen ali. Ela é a avó. A Dona Tereza Gobi é a avó da doutora Dair, vem a ser então bisavó da Karen. Isso, exatamente. Então, ela sempre comenta, e leva o nome, né? Tivemos, pessoas assim que contribuíram muito no passado, e tem algumas fotos lá, inclusive, que registram isso. Então, e todas as pessoas, Ednei, na minha concepção, passaram lá com o intuito de somar, de contribuir. Né? Independente, colaborador, gestor, enfim, ninguém vai fazer um trabalho tentando errar, né? Isso é que, lógico, nem sempre dá certo, o momento econômico é outro. Por exemplo, assim, poxa, eu sempre falo assim, tinha que cair uma pandemia justo no meu mandato, né? Mas poderia ser um período anterior ou posterior, enfim, tomara que isso nunca mais volte, mas, enfim. Ednei, mas nós chegamos em 2019 com bastante dificuldades, assim, no sentido de forma geral, né? Aí fizemos lá uma reestruturação, que é normal isso acontecer, acredito que isso vai acontecer agora também, né? Muda gestor, eu acho que é natural isso acontecer, né? E então o que acontece? Fizemos uma reestruturação e eu comentei hoje, até mandei uma mensagem no grupo do WhatsApp dos colaboradores, me despedindo deles, e dizendo assim que eu tenho um cineasta canadense que ele fala assim que o negócio é pensar alto, porque se você falhar, você pode atingir ainda mais alto quem não pensou alto, né? É verdade. Então, assim, naquele momento era... Ainda você vai estar mal. Isso, então, o que acontece? Naquele momento nós queríamos nos mantermos, né? Porque nós tínhamos dificuldades, Ednei, nós tínhamos muitos títulos protestados, nós tínhamos muitas... certidões negativas. Isso, não tinha certidão negativa, né? Enfim, e nós viemos devagarzinho, nós tínhamos oxigênio para 3 dias, né? E nós viemos com o apoio de todo mundo, da sociedade, do poder público, dos colaboradores, nós viemos junto, porque é um time, não é o Reinaldo. O Reinaldo só estava ali, era o presidente, mas não era o Reinaldo que fazia, era todo mundo, né? E vinha, conseguimos manter o hospital, conseguimos alguma evolução, a pandemia atrapalhou no sentido de evolução, né? Você iniciou um trabalho ali para tentar... UTI neonatal, né? E teve que parou, né? Trocou governo. Mas é um projeto que pode ser uma continuidade, porque vocês já fizeram as bases, isso, né? Ele tá em andamento, sabe? Existe também um interesse por parte do Estado. O que falta na nossa região, lógico, com todo o respeito e sem entrar no mérito político, é um representante político da nossa natural, né? De Canoinhas, vamos pensar assim, que pega na nossa mão tal, e nos... 2026 está aí, gente. Ano que vem é ano da gente eleger. Não sei se eu vou ver em vida alguém, Canoinhas, se empenhar em torno de um único nome, né? Precisa repensar, porque, né? Quando se fala numa eleição para prefeito, que foi do ano passado, óbvio que a SIC, CDL, imprensa, pela sua natureza, não deveriam tomar partido de nenhum candidato. Mas quando a gente fala na eleição para a Assembleia, a gente deveria ter a união das forças, todas as forças em torno de um nome. Mas isso deveria começar, né, Reinaldo, antes da eleição, para que os próprios políticos também concordassem Quando com o nome. terminasse uma eleição, devia começar a iniciar para a próxima, né? E foi isso que por exemplo, hoje no Planalto Norte nós temos 386 habitantes, eu não sei exatamente quantos eleitores, né? Mas vamos pensar que uns 70% sejam eleitores, vamos fazer uma análise nesse sentido, que sem nenhum critério. Nós poderíamos ter 2 ou 3 deputados estadual e 2 federal, né?
Para mais. Pela votação, né? E nós costumamos ver, Ednei, assim, o Planalto Norte, né? Nós sempre falamos assim, nós estamos longe de tudo, nós perdemos tudo, né? Usa esse termo, assim, perdemos tudo para a Mafra, né? Aquela história toda, né? Mas eu prefiro olhar de outros olhos, assim, né? O Planalto Norte como um todo, nós temos muito pontos positivos, Ednei, que nós podemos evoluir. O que falta é alguns detalhes, né? Quem sabe essa representatividade, né? E daí todos os deputados vêm e nos dizem assim, eu vou adotar Canoinhas, né? E daí é bem aquela história, nós temos um padrasto, uma madrasta, uma mãe e um pai, né? E que manda, e os valores eu sei de cor, ou é 100 mil ou é 300 mil, não é? É esse o valor, não é mais que isso. As emendas, e são muito bem-vindas, inclusive. São muito bem-vindas, mas não constrói uma UTI na Natal, por exemplo, exatamente. Não faz um trabalho grandioso, né? Exatamente. É para pagar incêndio, né? Pagar uma conta que mas eu tenho esperança aí que, né, o ano que vem tem provavelmente vai ter nomes aqui. Uma coisa que eu quero deixar registrada, algumas pessoas dizem assim, Reinaldo, você está fazendo um trabalho voluntário porque você quer ser candidato. Eu não serei candidato a nada, eu não tenho intenção política nenhuma, já tive no passado. Mas só se decepcionou? Exatamente, né? Não sei se é a palavra. Então hoje eu não serei candidato a deputado, não serei candidato a vereador, não serei candidato enfim, qualquer outro cargo. Pelo menos nos próximos anos. Agora eu estou de férias, na verdade vou me dedicar para a empresa. Vou falar um negócio seguinte, Ednei. O trabalho voluntário ele é nobre, ele é bonito e é necessário. E nós, enquanto pessoas, todo mundo, abre mão das suas atividades, dos seus momentos profissionais para se dedicar a um trabalho voluntário, abre mão da sua questão pessoal para se dedicar. E eu sempre falo assim, o profissional você recupera. Você corre atrás, deixei de fazer tal situação, agora eu vou fazer. Mas o pessoal, o particular, o familiar, você nunca mais recupera. Eu nunca mais recuperarei um tempo que eu deixei eventualmente de estar com a minha filha. Por exemplo, né? Então é isso que precisa ser. Eu admiro, não é só o hospital, todos os trabalhos voluntários que existem, porque é muito bonito, né? E hoje, Ednei, nós temos uma dificuldade em liderança, né? E essas lideranças aí cada vez está ficando pior de ter nesses trabalhos voluntários, nas entidades sem fins lucrativos, ter esse pessoal. Está reduzindo cada vez mais, né? Me permita um comentário ainda para a gente encerrar esse assunto da política que você diz, né? E é verdade, é imprescindível para o crescimento do hospital, para o crescimento da cidade, que tenha um representante a nível estadual ou nacional. Eu sempre falo, né? Você pode odiar o deputado Aguiar, mas vai lá, vamos ver os números, que você é contador, você sabe, os números não são incontestáveis. Vê o período em que o Aguiar foi deputado estadual e quando a gente não teve nenhum representante. Está lá em cima o que veio para cá. Muda, porque é o interesse dele agradar a região dele. Claro. E o principal obstáculo de Canoinhas para eleger um candidato daqui, hoje se desenha dois nomes, né? O Emerson Mas lá em Mafra e a prefeita Juliana Maciel aqui em Canoinhas. Mas o maior adversário dos dois não é um adversário do outro. É quem vem de fora, com 100 mil, com 300 mil, e consegue formar cabos eleitorais estrategicamente, vereadores, pessoas da oposição, enfim, que começam a trabalhar por esses nomes e saem com uma boa soma de votos daqui. Porque se você tem 10, 15 paraquedistas e cada um pega 1.000 votos, são 15 mil de 33 mil que tem em Canoinhas, né? Exatamente. E aí acabou com a eleição da Juliana. Porque Mafrense não vota em Canoinhas, Canoinhas não vota em Mafrense. Existe uma rivalidade, né? Existe uma rivalidade, né? Exatamente, temos que quebrar isso aí. Exatamente. Mas, Ednei, continuando então a história do hospital. Então, foi muito difícil naquele momento e a gente, graças a Deus, com o apoio da sociedade, da diretoria, do time todo lá, a gente teve muitas aberturas, principalmente nas empresas, né? E as pessoas, assim, foi momentos engraçados, até assim, não sei se a palavra correta é engraçada, mas eu lembro que eu fui fazer uma visita na cozinha, Ednei, e a colaboradora falou assim, tal, né? Todo mundo assim, né? Porque o presidente estava chegando lá, né? Eu quero te mostrar aqui o fogão nosso. Aí eu fui ver o fogão, assim, tinha bastante problema, assim, não vou entrar no detalhe aqui, né? Aí ela falou assim, eu preciso desse fogão. Aí eu saí de lá e pensei, meu Deus, cara, o que eu vou fazer, né? Aí eu fui num cliente meu e falei assim, você não teria condições de doar um fogão para o Hospital Santa Cruz? Poxa, Reinaldo, não sei o que. Aí você aprende também essa cara de pau, né? Aí ele fez a doação daquele fogão lá para o hospital. Daí eu fui lá montar, passou um tempo, sei lá, 30 dias, sabe quanto tempo. E eu fui lá ver como que estava o fogão. Daí eu cheguei lá, olhei, e a mesma colaboradora estava lá, feliz da vida, né? Daí quando eu estava saindo, estava funcionando o fogão, ela falou assim, Reinaldo, eu posso te mostrar mais uma coisinha? E daí assim vai, e tal, e assim vai. Mas assim, as empresas colaboraram muito, Ednei. Nossa, teve assim os supermercados aqui da região. Westlock, acho que é uma das maiores, a CIA. As panificadoras, aqui as panificadoras até hoje elas doam, porque
por uma convenção sindical, nós somos obrigados a oferecer um café e tal, e nós doado pão para o hospital. Então o carro do hospital passa lá, né? E pega as empresas aqui de Canoinhas, todas, né, em especial a CIA Canoinhas, o West Rock, que são parceiras, Supermercado AC, Futurama, enfim, todos, né, Supermercado Brudas, todos contribuíram de uma forma ou de outra, alguns mais, outros menos, mas todos foi fantástico. Então, só voltando, e o maior mérito que eu entendo que nós conseguimos, não o Reinaldo, mas todo mundo, inclusive os próprios colaboradores, foi a gente manter os salários em dia, né? Que isso é prioridade, na verdade. E em 6 anos, Ednei, né, nós temos aí um pouco mais de 250 colaboradores, se eles estiverem me ouvindo, eles vão concordar comigo. Em 6 anos, nós atrasamos um mês, um dia. Então, isso é um troféu, na verdade, né? Mas não é assim, porque o Reinaldo fez diferente e tal. É um trabalho conjunto, inclusive dos próprios colaboradores, né? Conseguimos manter alguns FGTS, né? Porque assim, Ednei, não sei entrar no mérito, mas é importante dizer, nós temos tributos, seja ele de FGTS ou de INSS em aberto, uma competência de 1989, né? Então isso dificulta a gestão, né? Hoje as dívidas do hospital são altas tributárias, no sentido de tributos. E né? elas vão acumulando juros. E ela não reduz, sabe por quê? Porque tem que ser pago, só que hoje o tributo ele é atualizado pela Selic. Então você não alcança ele, né? Como nós temos em mais de 10 milhões de dívidas tributárias, se nós pensar que a Selic está algo em torno de 1%, E isso explica o porquê que quando vem alguma emenda parlamentar tem que passar pela prefeitura, porque vocês não têm, né, daí a CND para receber lá. Até alguma coisa a gente consegue, né? E também hoje que nós temos a gestão da saúde, que se chama gestão plena, né? Então é a prefeitura que faz a gestão de forma geral. E sempre foi um grande parceiro, lógico. Eu brinco assim que numa mesa nem sempre a gente vai sentar para a gente concordar com as pessoas. Em alguns momentos ocorreu divergências, mas com certeza não que um queria ser melhor ou pior, para que saísse da melhor forma possível. E isso foi importante. E né? é uma relação de conveniência, né? Porque convém ao município ajudar o hospital e o hospital precisa do município. Porque se amanhã depois fecha o hospital, onde que vai bater o pessoal que precisa de atendimento médico, cirurgia, internamento? Vai bater lá na parte da prefeitura e vai exigir aquilo que está lá pregonizado pelo SUS. Né? Eu lembro que teve no passado até alguns institutos querendo assumir o hospital aqui em Canoinhas, eles queriam alugar, né? E até assim não seria ruim se eles assumissem a dívida, né? Só que quem que vai assumir essa dívida para pagar 12, 13 milhões? Com as contas saudáveis até a gente vai assumir, né? E é uma entidade que está lá, né, Ednei? O nosso Hospital Santa Cruz é uma referência, né? 1939, né, Reinaldo? 1939 de fato e de direito 1940. 1940. Então já está aí beirando, né, os 90 anos, né? Isso, passou de 80 anos, já passou de 80. A gente fez especial quando teve 80 anos. E que precisa, né, de uma gestão séria e íntegra à frente dela e que também tem um mínimo de conhecimento sobre o assunto, né? Então é o que a gente espera agora de quem venha a se substituir nessa função tão importante. E assim, né, Ednei, eu tenho certeza que quem estiver lá, né, que está sendo inclusive, né, um momento de nomeação, né, até como você mencionou no início, mas eu tenho certeza que fará um bom trabalho, independente de quem estiver lá. E assim, eu hoje não vou ocupar nenhum cargo, nem de diretoria, enfim, estou me desligando, inclusive, né? Mas é o que eu falei até lá para o pessoal. Eu não vou me meter em mais nada, mas se precisarem, que eu possa opinar, que eu possa sugerir alguma coisa, eu estou sempre à disposição, não só deles, mas como de todo mundo, né? E assim, desejar sorte, na verdade, né? Sucesso, porque eu tenho certeza que eles terão. E vai vir um período difícil, Ednei, porque tem assim, até aproveitando isso, é importante frisar para a sociedade, para você aqui, deixar registrado isso. Por muitos anos o hospital ficou sem recolher o FGTS e INSS, inclusive o INSS retido dos funcionários, né? E lógico, antigamente era uma pessoa que dava uma canetada e bloqueava dinheiro, tá? Hoje é tudo automático, né? Então às vezes você dorme com o dinheiro, acorda com o dinheiro bloqueado lá na conta. E também o FGTS, o período prescricional do FGTS era 30 anos, e faz um tempinho aí, 2020, 2019, lá, enfim, alguma coisa nesse sentido, ele virou 5 anos.
E como existia um saldo em aberto do FGTS, o sindicato da classe entrou com uma ação judicial. E isso em 2019, se não me engano. E nós vínhamos negociando, tal, enfim, e nós tivemos que, né, chegando um momento, e FGTS não tem como você discutir e argumentar, é pagar. Tem que pagar. Tem que pagar. Então a gente, nós propomos, né, que um acordo para o Ministério do Trabalho foi feito assim, e inclusive ele inicia agora a partir do mês de maio, né? Então, desse período que nós estamos aí de 2000 É um acordo para pagar em parcelas. Isso, esse período que nós estamos em 2019, Ednei, eu não sei precisar exatamente quantas competências, mas eu acredito que 70%, 80% das competências estejam pagas, que é a nossa gestão. Mas tem o para trás. E aí, então, o que acontece? Então, nós vamos iniciar, alguns pagamentos já vem acontecendo, quando o funcionário sai, quando o funcionário tem, às vezes, né, que infelizmente acontece, ter uma comorbidade que dá direito ao saque, ou eventualmente ele vai construir uma casa, né? Então, lógico que isso já ia acontecendo. Só que não consegue quitar tudo, porque só de valor principal é algo em torno de 3 milhões de reais. Então, se atualizar isso, vira 6, quem sabe, né? Então, estou fazendo esse comentário aqui, porque não é que nós estamos deixando uma dívida, nós só fomos obrigados a dizer assim, realmente existe a dívida, o que todo mundo já sabia. Todo mundo né? já sabia. E agora, lógico que vai ter que pagar esses valores. Mas com certeza eu acho que com o apoio de toda a sociedade e de visualizar a importância do hospital vai conseguir e essa gestão vai ter sucesso aí nessa empreitada. Essa empreitada, né? Eu reafirmo o meu elogio ao teu trabalho, né? E a minha admiração e meu respeito também por você ter suportado, né? 6 anos como um voluntário, que não é nada fácil. Sendo remunerado já não é fácil, né? Imagina voluntariamente e desejar sorte aí. Você não vai ficar muito longe do serviço social, não. Logo que você está... A minha intenção é ficar. Logo que você está envolvido em outra coisa. Mas agradecer muito, parabenizar pelo teu trabalho, né? E muita sorte. Mas sabe, Ednei, eu tenho falado assim, até o trabalho voluntário tem uma frase, eu não sei exatamente quem é o autor, que diz assim, né? O rio não bebe sua própria água, as árvores não comem o seu próprio fruto, né? Assim como as flores não perfumam para si mesmo, né? Viver para os outros é algo da natureza. É algo que nós temos que fazer. E é muito bom quando nós estamos... Das naturezas nobres, isso, né? E é muito bom quando nós estamos felizes, mas é muito melhor quando as pessoas estão felizes por tua causa, por algo que você fez. Então, acho que é isso que fica, né? E eu agradeço novamente, Ednei, a oportunidade, você é sempre um parceiro do hospital, divulgando. Eu lembro a época da rifa, que inclusive a gente fez para UTI neonatal, né? Que tem lá, inclusive, prestação de contas lá no site e tal, tem outras, inclusive. Enfim, você sempre foi um parceiro. Assim como eu aproveito aqui para deixar registrado, agradecer todas as pessoas, seja a sociedade, seja o poder público de forma geral, prefeitos, vereadores, enfim, empresas que contribuíram com o hospital. E peço que continue, independente de Reinaldo, ou quem for o novo presidente, ou presidenta, né? Que continue, porque o hospital é o primeiro combate independente, né? Nós falamos assim, mas alguém tem dinheiro, vai para fora. O primeiro combate não dá tempo. O primeiro combate é aqui na UPA, é aqui no Hospital Santa Cruz. Gente com muito dinheiro foi salva dentro do Hospital Santa Cruz, até digo por quem, o Dr. Andrei de Moraes. E você sabe mais ou menos quem está falando. Dois casos, inclusive. Quer dizer, a pessoa tinha todo o dinheiro do mundo, né? Poderia pagar o nome mais renomado aí, né, de cirurgião, mas quem salvou foi o Dr. Andrei, aqui de Canoinhas, dentro do Hospital Santa Cruz de Canoinhas. Exatamente. Eu acompanhei, principalmente o último caso, assim, e sou testemunha, um excelente trabalho, e assim, chegando num centro maior, as pessoas dizem, isso aconteceu devido ao que foi feito antes. Quer dizer, é o trabalho desde, quem sabe, do bombeiro, às vezes desde do enfermeiro, enfim, ali que, lógico, acaba caindo na mão do médico, né? Mas, então, Ednei, sim, agradeço, muito obrigado pela parceria, agradeço também toda a sociedade canoense e, lógico, espero aí que o hospital continue crescendo e que toda a sociedade continue ajudando, né? E estou aí à disposição da sociedade. Mas, nesse momento, eu quero pedir férias um pouquinho, exatamente, me dedicar para a minha empresa. Obrigado, Reinaldo. Sucesso.